A graça e a paz de Jesus. Amém? Então nós vamos meditar naquele momento de reflexão do Evangelho. Eu vou ler no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 18. Então eu vou ler João, capítulo 1, versículo 18. Vou ler só esse versículo. E está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar? Te agradecemos, Cristo, Filho do Deus vivo, porque Tu és a manifestação visível do Deus invisível e a Tua graça é superabundante. É o Senhor que ilumina todos os homens. Tu és a vida, Tu és a razão do universo, o motivo de nós estarmos aqui, e nós queremos meditar no Seu Evangelho e pedir a iluminação do Teu Espírito em cada mente, em cada coração, de modo que cada um possa ser ministrado e edificado conforme o seu entendimento, conforme o nível de compreensão, de maturidade. Que o Senhor possa falar a cada vida e que possa haver edificação para a glória do Teu nome. Amém. Bom, pode-se dizer que existem pelo menos dois fatores que contribuem para que as pessoas elas tenham uma imagem negativa a respeito de Deus como Pai. Como hoje é o domingo, o Dia dos Pais, eu quero estar pensando sobre isso com vocês. Então tem dois fatores, pelo menos, que vão contribuir para que as pessoas criem essa imagem negativa de Deus como Pai. O primeiro fator seria o referencial de um pai não pai. Ou seja, um pai ausente física e afetivamente. Também um pai violento, por exemplo, é um fator que contribui para essa imagem negativa de Deus como Pai. O outro fator seria o Deus construído pela religião. Como assim? A história, ela dá testemunho de que muitas calamidades não naturais, elas tiveram no Deus construído pela religião as suas justificativas. Para quê? Ou os seus álibis. Para quê? Álibis de morte, de domínio, homicídio, inquisição, tortura, chacina, a expoliação de bens, de terras, de recursos, assim também como a destruição de culturas que foram encontradas, as quais elas foram substituídas pela chamada cultura de Deus, entre aspas, por ser o Deus da religião. E quando a gente olha para a história, a qual mata, talvez mais do que qualquer outra força na história, quando a gente olha. E aí a gente percebe o quê? Então, que o Deus construído pela religião, ele tem algumas características. Ele é intolerante, ele é severo, intransigente
e austero. O que mais? A gente percebe que esse Deus construído pela religião, ele é o rigoroso juiz que fica esperando somente um deslize para julgar e para condenar. O que mais? A gente percebe que o Deus da religião é o fomentador das culpas que são inexistentes na consciência do fiel. Então, sendo assim, esses dois fatores, pelo menos esses dois fatores, eles contribuem dificultam a compreensão de Deus como Pai. De Deus como um Pai amoroso, misericordioso, valorizador e perdoador. Aí a pergunta é o seguinte: nós podemos conhecer melhor a Deus como Pai? Há uma pessoa que se identifique melhor com o amor do Pai Celestial? E a resposta é sim. O Evangelho, ele nos mostra que nós podemos conhecer Deus como Pai. E como é isso? Por meio de Jesus de Nazaré. Porque a vida dele nos mostra o caráter de Deus como Pai. Esse versículo aqui que nós lemos, de João capítulo 1, o versículo 18, quando João está escrevendo assim, ele fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E ele está falando de Jesus. O capítulo aqui, o contexto anterior, o João ele está falando a respeito da pessoa de Jesus, e esse versículo ele também está falando a respeito de Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para quando João ele fala assim, que o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E esse termo aqui, revelou, é a palavra exegesato. Que é revelou. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: fala que Jesus é aquele que fez a exegese de Deus. Ele fez a exegese de Deus. Então esse texto mostra de forma clara então o que é exegese, para que a gente possa entender. O Pai é invisível para nós e, portanto, desconhecido. E aí, para resolver esse problema da nossa ignorância em relação a Deus, com relação a Deus, Jesus Cristo, ele veio como a melhor e mais perfeita exegese, ou seja, explicação de Deus, apresentação de Deus, revelação de Deus. Então Jesus ele vem para ser essa explicação do Deus invisível. Então Jesus ele veio para fazer a exegese de Deus. Por isso que João ele está dizendo assim: é ele quem o revelou, falando a respeito de Jesus. E aí Jesus, então ele é o melhor exegeta, ele é a melhor exegese de Deus, porque ele de forma perfeita ele vai revelar Deus. É claro que não de forma exaustiva, por causa das nossas limitações.
como pessoas, como seres humanos, na limitação da nossa compreensão e entendimento, mas Jesus é aquele que perfeitamente, melhor, ele revela o Pai, ele nos revela Deus, nos revela o Pai. Então, ele é a melhor explicação de Deus por alguns motivos que o apóstolo João ele vem escrevendo aqui no contexto anterior ao versículo 18 que nós lemos. Do versículo 1 até chegar no 18, ele vem falando algumas coisas que mostram porque Jesus é a melhor exegese de Deus, é aquele que revela melhor Deus, que explica a Deus. Ele vem falando o porquê. Então, ele vem falando o seguinte, ele fala que Jesus, ele é o Logos, ou seja, que ele é a razão do universo, aquele que dá sentido às coisas e ordem às coisas. É o que a gente geralmente chama de palavra. Ele é a palavra, mas o Logos ele é a razão do universo. A lógica que existe no mundo, no universo todo, é Jesus. Está intimamente ligada à pessoa de Jesus. João vem falando que Jesus, além de ser o Logos, a razão, a palavra, ele estava com Deus. Você vai perceber nesses versículos iniciais, Jesus estava com Deus. Ele vai dizer que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem. Ele diz a respeito de Jesus que Jesus transforma em filhos de Deus a todos que o recebem. Ele diz que Jesus se fez carne e acampou, tabernaculou, habitou entre os homens, entre nós. Ele diz que Jesus mostra a glória de Deus. Ele diz que Jesus é cheio de graça e de verdade. Ele diz que Jesus dá graça sobre graça. Ele diz que Jesus é o Filho, Deus unigênito de Deus. Então, por tudo isso que ele vem falando nesse contexto anterior ao versículo 18, é que Jesus explica a Deus, que Jesus revela a Deus. E quando nós olhamos para a vida, para a obra de Jesus nos Evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele revela o caráter de Deus como Pai. Ele mostra isso, ele explica a Deus como Pai. Ele traz a revelação de Deus como Pai. Quando a gente olha para a vida, para a obra de Jesus, conforme está demonstrado ali nos Evangelhos. Então a gente percebe o seguinte, que Jesus nos revela a Deus como um Pai amoroso. E aí pode-se perceber o amor exemplificado por Jesus, acolhendo com atenção, com ternura, as pessoas que procuravam Ele, todas as pessoas que procuravam, se achegavam a Ele, pobres, ricos, doentes, corruptos, excluídos, todos Ele acolhia com atenção e com ternura. Lucas, falando a respeito disso, ele escreve o seguinte: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele dá, não sei se eu posso chamar de definição, mas ele
ele fala a respeito de Deus de uma maneira singela, de uma maneira simples, mas extremamente profunda. Numa frase, ele fala o seguinte: Deus é amor. Simples assim. Deus é amor. Portanto, o sintoma de Deus não é milagres, não é pirotecnia. O sintoma de Deus é amor. Porque Deus é amor, conforme escreveu o apóstolo João. E que amor é esse? Que Deus é esse que é amor? Que amor é esse? É amor incondicional, eterno, é amor imutável. Assim é o amor de Deus, porque Deus é amor. E essa qualidade de amor é a qualidade de amor que nos ama, não pelo que temos. Deus não te ama pelo que você tem. A Deus não importa o que eu tenho, o que você tem, se é muito, se é pouco. Deus não te ama pelo que você tem. É a qualidade de amor não pelo que somos. Deus não te ama pelo que você é. Só Deus me amar pelo que eu sou. Tranqueirão. Não é o amor pelo que fazemos. Não é pelo que você faz. Não é isso. É o amor de Deus é o amor que ama sem barganha. Deus não está querendo barganhar comigo e com você, querendo que você dê algo em troca para Ele te amar. O amor de Deus não é assim. É o amor sem barganha, sem troca. Ah, molha a minha mão aqui, que aí eu te amo assim. Não existe isso com Deus. Não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que ama. Por quê? Porque Ele é essencialmente amor. Ele é essencialmente amor. Então, Jesus nos revela Deus como Pai amoroso. Jesus, quando a gente olha para os evangelhos também, a gente vai ver que Ele nos revela Deus como um Pai misericordioso. E aí nós podemos ver a misericórdia exemplificada por Jesus, quando Ele eleva a dignidade da mulher samaritana, naquele diálogo, naquele encontro que Ele tem com ela, da mulher que tinha o fluxo de sangue há muitos anos, da mulher perturbada por espíritos malignos, a mulher chamada Maria Madalena. Também na restauração do discípulo arrependido de tê-lo negado, o Pedro. Jesus vai e restaura ele, elevando então a sua dignidade. Então a gente vai percebendo nisso tudo Deus como um Pai misericordioso, porque Deus, Ele é assim. Essa a revelação que Jesus traz a respeito de Deus como Pai, que Ele é um Pai misericordioso. Ele conhece nossas fraquezas. Você tem fraqueza? Deus, Pai misericordioso, conhece as suas fraquezas. Ele conhece os nossos pecados.
Você tem pecado? Deus conhece os seus pecados. É flagrante para Ele. Os meus, os seus. Ele conhece as nossas dificuldades e lutas. Você tem dificuldades e lutas? Ele conhece. E sabe, sabendo de tudo isso, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de você. Ai de nós, se Deus Pai não tivesse misericórdia das nossas vidas, o que seria da gente? Ai de nós, o que seria? Lá no Salmo 103, do versículo 8 ao 14, o salmista ele escreve o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? A última bolacha do pacote. Crentão, santão, poderosão. O salmista escreve: sabe que somos pó. Somos pó. E por isso, esse Deus, Pai, misericordioso, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de você. Porque Ele é assim. Também Jesus revela a Deus como um Pai valorizador. Você olha para os evangelhos, Jesus ele revela a Deus assim. Aí isso está exemplificado em Jesus quando ele diz, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, ele fala assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Falando do valor que esse Pai Celestial nos dá, nos atribui. E aí Jesus também, no mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, falando do valor que Deus dá para a vida humana, para o ser humano, do valor que Deus dá para mim e para você. E aí a gente precisa entender o seguinte, que esse Deus valorizador da nossa vida, que nos valoriza, Ele está sempre ao nosso lado. Por que Ele está sempre ao nosso lado? E o que Ele faz ao nosso lado? Ele está ao nosso lado fortalecendo, incentivando cada um de nós a encararmos os desafios de viver. Porque viver é um desafio. Mas é um desafio que você encara sabendo que não está fazendo isso sozinho. Que este Pai valorizador está com você. Caminha com você. Talvez algumas pessoas elas não acreditaram ou não acreditam em você, ou não dão a você o devido valor. Sei lá, talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos, parentes, amigos, seu chefe, enfim. Mas Deus, que é o Pai valorizador, Ele já atribuiu valor à sua vida. E o apóstolo Pedro, ele escreve a respeito disso.
Pedro ele vai escrever o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Este é o valor que Deus já atribuiu a você e a mim e a todas as pessoas. É um valor que transcende a realidade material, que transcende a realidade da dimensão espaço e tempo. Não é ouro, não é valor de ouro e prata que Deus atribuiu a mim e a você, mas o precioso sangue do Filho dele, o Filho unigênito de Deus. Este foi o preço pago, este foi o valor que Deus te deu, e este é o seu valor, o sangue do Cordeiro, o sangue precioso do Filho de Deus, Jesus Cristo. E por último, Jesus revela a Deus como um Pai perdoador. E aí então o perdão de Deus, exemplificado em Jesus, está no momento em que Ele perdoou aquela mulher adúltera, quando todos já estavam com pedra para atacar nela, ali já estava a sentença de morte dela, e Jesus, ele demonstra o perdão para aquela mulher, revelando assim Deus como um Pai perdoador. Também, quando Jesus ele perdoa aqueles que estavam crucificando ele e insultando. Jesus estava sendo insultado ali na cruz, e aí ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão dizendo ao me insultar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E também, quando ele perdoa aquele ladrão arrependido que foi crucificado ao lado dele, e ele diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte: hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então, em tudo isso, a gente vai percebendo Deus como Pai perdoador. Não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade de pecados, não importa a dificuldade em reconhecer o perdão. Deus Pai perdoa e restaura o pecador arrependido. Deus, Ele é um Pai perdoador que não exige sacrifícios. Ele não exige punições físicas e espirituais para perdoar pecados. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi realizado na cruz do Calvário. E aí, lá em Atos, Lucas escreve o seguinte, no capítulo 3, versículo 19, lá está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E aí Isaías, tempos antes, ele escreve assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como
Alain. Então esse é Deus. Esse é o Deus que Jesus revela. Pai perdoador. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus teve um momento que ele disse assim: eu e o Pai somos um. A imagem de um Pai perfeito, amoroso, misericordioso, valorizador e perdoador encontram-se na pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele é a exegese de Deus. Ele é a explicação de Deus. Ele é a revelação do Deus invisível. E a gente sabe que muitos tiveram pais que não corresponderam aos seus desejos interiores e suas carências afetivas. Muita gente teve pai assim. Muitos filhos, a gente sabe, que não receberam de seus pais ou do seu pai uma palavra de amor, de afeto, de valorização. Mas uma coisa a gente pode ter certeza nessa manhã, e a gente pode sair daqui com essa convicção, com essa certeza. A gente deve lembrar é que Deus, ele é Pai. Se você chegou até aqui hoje com a dificuldade de perceber Deus como Pai, talvez por causa do seu contexto familiar, talvez por causa da sua relação com o seu pai, ou a falta dessa relação, talvez você tenha dificuldade de perceber Deus como Pai, porque você ainda está com uma casca grossa na sua consciência religiosa a respeito de Deus, porque a religião te fez perceber ou trouxe para o seu imaginário esse Deus intransigente, esse Deus pesado, esse Deus carrancudo, esse Deus juiz fiscal que está esperando você errar para dar cajadada nas suas costas. Esse não é Deus. Deus do Evangelho é o Deus que Jesus revelou, é o Deus que Jesus mostrou, é o Deus que Jesus ensinou. Amoroso, misericordioso, valorizador e perdoador. Lembre-se disso. Deus, ele é um Pai que te ama. A despeito da imagem negativa que você criou, do imaginário negativo a respeito de Deus, saia daqui hoje tendo na tua consciência, no teu coração, que a despeito de qualquer coisa que você esteja vivendo, vivenciando ou experienciando hoje, nesta hora, Deus é um Pai que te ama. E Deus é um Pai que tem misericórdia de você. Talvez as pessoas não tenham, te julgam, não compreendem as suas razões, suas motivações e intenções, mas o mais importante é que Deus, seu Pai, sabe. E por mais que as pessoas não tenham misericórdia de você, Deus é um Pai que tem misericórdia de você. Apesar de conhecer os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, Ele tem misericórdia de você. Lembre-se, saia daqui com essa certeza de que Deus é um Pai que te valoriza. Talvez alguém muito próximo de você não tenha te valorizado.
Talvez as pessoas próximas você não te dão o devido valor. As pessoas não reconheçam valor em você. Mas você tem valor. E Deus é um Pai que te valoriza. Pode ter certeza que Ele te valorizou e você tem talento. Você tem talento inato, que foi dádiva de Deus, porque Ele te atribui valor. Você tem valor, porque Ele te deu esse valor. Saia daqui com essa certeza de que quando há em você um genuíno arrependimento, e se Deus, que é Pai perdoador, Ele te perdoa, porque Ele é assim. Olha nos evangelhos, quantas pessoas Ele perdoou, pessoas que a sociedade não perdoava, pessoas que a comunidade religiosa não perdoava. Jesus chegou e disse: perdoados estão os teus pecados. Saia daqui hoje sem peso de culpa, porque perdoados estão os teus pecados, porque Deus é o Pai perdoador. Saia daqui com a certeza de que Deus, Ele é o Pai que só quer o seu bem. Deus não quer o seu mal, não. Deus não quer coisas ruins para você. Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. E por mais que você, na caminhada de viver, no desafio de viver, enfrente lutas, dificuldades e situações que às vezes você não entende porque é tão pesada para você, você pode ter certeza que mesmo assim, Deus, Ele é o Pai que só quer o seu bem. Sai daqui com essa certeza. Por trás das cortinas da história, Deus, que só quer o seu bem, está trabalhando para que de alguma forma, que humanamente a gente não entende, filosoficamente a gente não entende, teologicamente não entende, cientificamente não entende, mas que Ele está trabalhando de modo que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem, porque Ele só quer o seu bem. E a gente às vezes só compreende as coisas depois que elas se desenrolaram, depois que o tempo passou, e a gente começa a ter um vislumbre de como Deus trabalhou e o quanto Ele foi bondoso para conosco. Assim é comigo, assim é com você. Você é importante para Deus, e essa importância e este valor que Deus te dá está intimamente ligado à cruz de Cristo. Por isso João, ele escreveu o seguinte: se você souber, você pode repetir comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o valor que Deus te dá. Este é o amor que Deus tem por você. Ele deu aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais precioso. Ele deu Cristo para você e por você. E aí eu quero te perguntar o seguinte, terminar te perguntando algo. Você acha que depois de ter investido tanto em você, Deus, Pai, Ele vai te abandonar? É uma pergunta de retorno. A resposta é óbvia. Sabe qual é a resposta? É não. Ele não vai te abandonar. Amém? Vamos sair daqui crendo assim,
sair daqui hoje dizendo: Deus é meu Pai. Desconstruindo todo o imaginário negativo, que talvez a relação humana, que talvez a construção religiosa fez a respeito de Deus na sua mente. Cristo, que faz a exegese de Deus, mostra outro.